Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, lembrando que você pode adquirir os produtos aqui no Davi, Departamento de Audiovisual da Canção Nova, e você nos ajuda a manter esta obra. Além de receber um produto que te evangeliza, que lhe ajuda a presentear outras pessoas que também precisam de uma palavra bendita, que possa ouvir uma música que faça bem, você ajuda a manter essa obra. Nós temos aqui, Discípulo da Madrugada, o livro Mulheres de Aço e de Flores e o novo CD Deus no Esconderijo do Verso. Ligue 0 operadora 12 3186 2600. Tinha uma pessoa aqui me perguntando qual era o livro que eu havia falado que ajudava nos relacionamentos. Estava aqui, é esse aqui, minha filha, o livro Quem Me Roubou de Mim. É um livro que fala sobre o sequestro da subjetividade. O que é isso, gente? Palavra esquisita. Pois é, o sequestro da subjetividade é toda vez que nós, em nome do amor, perdemos a pertença. A gente parte do princípio de que a gente só pode oferecer ao outro aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente não se ama o suficiente e já quer amar o outro. Muitas vezes a gente não é livre e quer libertar o outro. O livro trata justamente deste dever de casa que nós vamos fazer diariamente para que a gente seja cada vez mais uma pessoa que promove esse amor próprio, que vive o comprometimento dessa busca pela liberdade interior, que vai depois nos ajudar a viver um bom relacionamento. É um livro para você presentear a uma pessoa que você sabe que enfrenta dificuldades no dia a dia, nos relacionamentos que estabelece. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar este poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar a perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado neste momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho. Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, a ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos
que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passos na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz
de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. O Silvio César, de Curitiba, nos escreve: Padre, os católicos evitam conversar assuntos religiosos. É isso que tenho percebido. O que não ocorre muito com os protestantes. Sempre que eles estão reunidos, eles fazem questão de discutir questões religiosas, ao passo que nós, católicos, não gostamos e costumamos evitar. Gostaria muito que o senhor comentasse sobre esse assunto. Sou católico e não encontro católicos que gostem de debater religião. Estou lendo o livro Discípulo da Madrugada e parabenizo pelo livro. Silvio, a gente sempre tem aquela velha máxima que a gente escutou tantas vezes, que religião não se discute, política não se discute, e com isso a gente deixa muitas vezes de crescer, porque na discussão, estou falando da briga não, discussão no sentido de colocar assuntos em pautas, muitas vezes porque não fazemos isso, nós deixamos de agregar conhecimentos. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas estão com seus ambientes de conversas cada vez mais empobrecidos. A gente fala do absolutamente trivial. Aquilo que é o mais trivial é que a gente fala. A gente não está acostumado a tocar em questões mais substanciosas, mais polêmicas. A gente tem até medo de falar sobre os assuntos que realmente nos inquietam. Porque nós já estamos também acostumados a não ter muito respaldo do outro. Nem sempre o outro está disposto a falar com a gente de assuntos mais elaborados, mais profundos. Por que às vezes a gente não discute religião? Primeiro, porque nós somos muito ignorantes, nos falta um conhecimento, ou até mesmo uma abrangência maior das questões religiosas, porque falar de questões religiosas não é só discutir o que a igreja fala sobre isso, o que a igreja fala sobre aquilo, também é isso. Também é a gente ter o conhecimento do catecismo ou das regras da igreja a qual pertenço, um pouquinho da teologia que me orienta, mas é sobretudo falar das questões humanas, falar dos nossos medos, das nossas ansiedades. Por que nós estamos tão superficiais? Por que nós estamos tão alheios a nós mesmos? Isso é muito interessante, a gente ter a oportunidade de falar sobre os assuntos que são pertinentes a nós. Como é que nós podemos influenciar as pessoas de maneira positiva a partir das nossas crenças? Isso é questão humana. Quando você identifica que a sua religião não é só um conjunto de regras a serem observadas, mas é também uma proposta de vida interior. Antes de vir para fora, ela já me alimentou. Antes de se tornar uma atitude que o outro percebe, tem de ser em mim um jeito íntimo de ser. Então o que às vezes nos falta, Silvio, é um pouco isso. Nós estamos cada vez mais empobrecidos. A nossa vida tem ficado muito pobre, a gente lê muito pouco, a gente se informa de muitas coisas, porque a gente está conectado o tempo todo. É difícil você encontrar hoje uma pessoa que não tem uma conexão com a internet, um celular que está conectado o tempo todo na internet. Nós temos muitas informações, mas às vezes temos poucas oportunidades de encontros fecundos, onde a gente tem a oportunidade de tratar com um pouco mais de fecundidade os assuntos que nos são pertinentes. Às vezes nos falta esse encontro de Jesus, né?
com a samaritana. A vida fica muito pobre quando nos faltam encontros fecundos. A samaritana teve a sorte de encontrar Jesus naquele momento do dia, que é tão simbólico, que é no meio da vida dela. Ela teve a oportunidade de viver um encontro que a transformou definitivamente para o resto da vida. Às vezes estamos imersos numa mesmice que não permite transformação. Porque a palavra do outro nos estimula a crescer. O conselho que a gente escuta. Ou então você foi assistir uma palestra e de repente você ouviu uma palavra que funcionou como uma flecha dentro de você. Feriu a sua consciência, feriu o seu pensamento, no sentido positivo, né, é claro. Provocou dentro de você uma revolução. Meu Deus, como aquela palavra ressoou dentro de mim. Da mesma maneira como a samaritana sentiu a palavra de Jesus ressoar dentro dela. Quebrou a mesmice. E a partir daquela quebra que Jesus realizou com a sua palavra, a mulher começou a experimentar um novo tempo na sua história. Nós não discutimos religião, nós temos medo de discutir política, nós temos medo de discutir as questões que são espinhosas na nossa vida. Então, Silvio, a tendência é a gente ficar cada vez mais pobre. A filosofia nasceu numa praça pública chamada Ágora. Sabe como que a filosofia começou? Não foi com grandes ideias, não, com grandes pensamentos, não. Foi numa praça onde as pessoas trocavam mercadorias. Naquela época não havia dinheiro, né? O que havia era a troca. Então eu levava ovos de galinha, o outro me trazia um porco e a gente ficava ali negociando. Eu te dou tantos ovos, você me dá um pouco desse trigo, você me dá um pouco. E entre essa troca de mercadorias, eles começavam a falar de suas situações pessoais. Você viu que interessante aquilo que aconteceu? E ali eles começaram a falar, a deixar de falar somente de questões práticas e começaram a falar de questões mais nobres, mais elevadas, que não estavam muito ligadas à dimensão prática da vida, mas que antecediam e que ajudavam a pensar as realidades práticas da vida, porque era um pensamento que dava fecundidade. Porque toda vez que nós avançamos na compreensão da realidade, a gente não avança para frente não, viu? É para trás. É engraçado isso, né? É como se a gente avançasse para os bastidores de uma determinada realidade. Você tem aqui esse cenário. O cenário é o que você está vendo. Mas se você começar a avançar aqui para dentro, você vai ver como é que esse cenário foi feito. Como é que é a estrutura que nós não podemos ver. Aí sim você está falando de uma realidade que lhe escapa, mas que você tem o direito de conhecer. Na vida é assim. Muitas vezes nós tratamos as questões de maneira muito superficial. Mas de repente a gente tem a oportunidade, por causa de uma conversa, de um encontro fecundo, ou de um amigo que você tem que quebra um pouco essa regra da mesmice. É um amigo que lhe oferece um pouco mais de profundidade, um pouco mais enfim, aquela pessoa que está disposta a ouvir um pouco mais do que geralmente a gente costuma falar. Aí você estabelece com aquela pessoa um momento fecundo que tem o poder de iluminar a sua vida, o seu coração, e você começa a mergulhar nos seus bastidores, porque sozinho você não conseguia. Eu fico pensando que a experiência religiosa, essa verdadeira experiência que nós fazemos de Deus, ela nos faz mergulhar cada vez mais nas nossas raízes. A gente sai da superfície, a gente vai para dentro. É igual a planta agora nesse período de inverno, que não fica concentrando a sua seiva nas folhas nem nos frutos. Ela joga para dentro. É lá nas raízes que importa. É lá nas raízes que ela precisa se concentrar. Nós precisamos, de vez em quando,
nos ocupar de nossas raízes. Parar de falar a mesmice. Procurar criar ambiências em que a gente tenha condições de meditar um pouco mais com um pouco mais de profundidade. É aquele curso bíblico que você quer fazer, né? Que você sai de casa. O que você vai fazer lá? Você chega tão cansado do trabalho, ainda vai criar mais uma ocupação? Vou, porque lá eu quebro a mesmice da minha vida. Criei um grupo de estudos, a gente pega um livro em comum, todo mundo lê, e aí de vez em quando a gente se reúne para discutir o que está lendo. Faz bem. A gente quebra a mesmice da vida. Ou então você ter aquele grupo de amigos que você sabe que toda vez que vocês se encontram, vocês não vão fofocar. Não é aquele grupo vazio, bobo, que vai indo te cansa. Não, é aquele grupo de pessoas que você sabe que agrega conhecimento à sua vida, que faz com que você tenha essa boa sensação de que você ganhou luzes sobre aquilo que estava obscuro em você. É assim que a gente cresce, minha gente. Quando a gente permite que a palavra que vem de fora ocupe dentro de nós, a palavra bendita, é claro, ela ocupe dentro de nós um espaço que provoca esse movimento de transformação. É como se fosse uma pequena marolinha que vai crescendo, 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 até virar uma grande onda quando chega na praia. Todos nós precisamos de mover essas pequenas ondas que causam grandes transformações dentro de nós. Todos nós precisamos buscar este poço, este lugar do encontro com o Senhor. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos acreditar numa experiência de crescimento humano, espiritual, que não passe pela observância do estudo, da dedicação e da reflexão. Às vezes nós rezamos muito e refletimos pouco. Às vezes nós refletimos muito e rezamos pouco. São dois erros. Nós precisamos conciliar as duas coisas. A reflexão com a oração. Eu preciso orar. A oração faz bem à minha alma. Mas eu preciso refletir. Porque é a partir da reflexão que eu tenho condições de permitir que a minha oração encontre o meu corpo para produzir os seus efeitos. Foi o que aconteceu com a samaritana. Ela permitiu que a palavra daquele homem, à beira daquele poço, partisse de uma realidade natural. Água, tenho sede, alguém me pede água. A partir dessa realidade material, uma outra água lhe fosse oferecida, que é justamente aquela que eleva, que faz com que cada vez mais a nossa alma queira buscar aquilo que no mundo só pode ser alcançado pelas forças espirituais. E esse empenho, ele nos coloca à beira desse poço, neste contexto de simplicidade, para ouvir esse Deus que nunca nos deixa sem respostas, ainda que seja provocando dentro de nós a paciência com a pergunta. Porque às vezes nós não vamos ter a resposta hoje, mas Deus vai nos dar a paciência com a pergunta. E isso já é uma resposta maravilhosa, que precisa ser celebrada. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a sua bênção. Este Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxuga o seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para.
a vida não para.